Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. Divisão para as crianças, 2 a 12 anos. Hoje, vamos continuar ainda, para a honra e glória do Senhor. Nós vamos trabalhar, estudar, 3 capítulos em ordem de 1 Coríntios. Quinta-feira passada, estudamos 1 Coríntios capítulo 12. E a gente aprendeu que não existe dom sem finalidade. Nós aprendemos que todo dom concedido por Deus visa a um fim proveitoso para a sua glória e para o seu reino. E nem sempre proveitoso para nós mesmos. No último versículo do capítulo 12, ele fala o seguinte: e eu ainda passo a mostrar-vos um caminho sobremaneira excelente. Foi a última pergunta, que na quinta-feira passada nós nem fizemos. Por que nós não fizemos? Porque ela só poderia ser feita hoje. Que caminho é esse tão excelente? Nós aprendemos na quinta-feira passada sobre tantos dons e como é magnífico servir ao Senhor com os nossos dons. E ficamos felizes com isso, pois saímos comprometidos a utilizar aquilo que Deus nos deu em favor do seu reino, em favor da sua honra. Entendemos que dom não existe para que outras pessoas fiquem se contando vantagem por ter um ou outro dom. E dom também não existe, de maneira, nunca vai existir de forma alguma, para que alguém viva a se gabar por ter um dom que se acha ser melhor do que o outro. Mas o caminho mais excelente, essa é uma das coisas que eu muito, se eu posso dizer, chamar isso de orgulho santo, mas eu tenho sim. É o orgulho de olhar para a fachada dessa casa, dessa igreja. O nome da nossa igreja é Igreja Bíblica Renovada Ágape. O caminho mais excelente, o melhor caminho. Ágape. Mas não é só um caminho, nós vamos aprender hoje, que só existe um dom que todo mundo tem que ter. E nem de longe é o dom que algumas pessoas pregam que seja necessário. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 13. Eu acho bonito, as pessoas chamam de o capítulo do amor. Parece que Paulo está lendo uma poesia. Na verdade, ele está dando uma bronca. E bem pesada. Era a continuação daquilo que ele estava tentando mostrar aos coríntios acerca dos dons e dos maus costumes que estava havendo na igreja, em Corinto. Vamos ler todos juntos. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes,
Se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Porém, o maior destes é o amor. Senhor, Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua presença. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado, ó Pai, por podermos entender, Senhor. Podermos entender que o Teu amor, Senhor, é o nosso exemplo. Podemos entender, ó Pai, que Teu amor, Senhor, é o caminho. Pai Santo, que possamos nos despojar, ó Pai, de todo sentimento vão. Que possamos, ó Senhor Jesus, nos despojar de todo engano. E Pai querido, nos enche, Senhor. Nos enche do Teu amor, ó Pai. É o Teu amor que queremos, Senhor. É aprender do Teu amor por nós, Senhor. Que precisamos e que queremos, ó Pai. Para que saibamos, ó Senhor, como utilizar, ó Pai, como utilizar os dons que Tu nos deste, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, no serviço da Tua casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Pronto. Primeiro, Paulo começa fazendo uma listagem de alguns dons de novo. Só que ele compara com o amor. E quando nós percebemos, ele está fazendo uma união. Ele está colocando como cada um desses dons necessitasse. Tal qual, eu diria, tijolos na construção. Para construir uma parede eu preciso de tijolo. Mas para unir um tijolo a outro eu preciso de quê? Da massa. O amor é como a massa, que possibilita, que une, que pode possibilitar a construção, a edificação. Assim, vamos observar, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze, que soa, ou como o símbolo, que retine. No caso, algumas pessoas têm duas interpretações para essa fala, símbolo e bronze. Primeiro, a ideia de um som barulhento, incômodo, não musical. Particularmente, eu não concordo. Concordo com a ideia de um som que é apenas um som sem música. Sem edificação, um som soltado a esmo.
sem utilidade, sem função. Assim é falar línguas sem amor. Mas calma, agora que ele citou um dom, ainda que eu tenha, observe, o dom de profetizar. E ainda que eu seja conhecedor de toda a ciência e nenhum mistério me seja desconhecido. Estou falando de um mestre, não estou? Estou falando de um profeta. Estou falando de alguém que conhece e conhece muito bem as Escrituras. Alguém que leva a palavra de Deus. Contudo, não adianta levar a palavra, não adianta ser conhecedor da mesma, sem ter amor, sem ter o dom, sem ter a massa que faz unir. Pois então, já não seria o Espírito a pregar, mas seríamos nós. É letra sem espírito. Conhecimento sem amor. Existem exemplos disso? Nós estudamos em algumas passagens passadas. Estudamos em Mateus nas quintas-feiras, quando iniciamos o estudo sobre batismo com o Espírito Santo. Nós falamos de duas classes de religiosos da época. Ambos altamente conhecedores da palavra. Mas que Deus deu a eles, Deus, Cristo, deu a eles adjetivos bem pesados. Fariseus e saduceus. João chamou de raça de víboras, serpentes traiçoeiras que se enterram na areia e só machucam o calcanhar quando você passa. Jesus chamou de sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Não entram nem deixam ninguém entrar. Guias cegos. Então o que faltava? Se eram os religiosos da época, se eram quem na sinagoga levavam a palavra, faltava-lhes amor. E Cristo muito bem advertiu: ouviste o que foi dito, misericórdia eu quero e não holocaustos. Não adianta ritualística, não adianta leitura, não adianta conhecimento, se não houver ágape. Mas vamos desenvolver o que seria esse ágape. Coríntios 13 explica com muita propriedade o que é ágape. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ou seja alguém totalmente desprendido, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, mesmo que eu sacrifique a minha própria vida, só me aproveita se eu tiver ágape. Só serve se houver ágape. Sem o caminho excelente, sem o único dom, que é comum a todos os dons, nada que eu faça pode me levar a ser parecido com Cristo. Pode me levar a ser cristão. Porque de todos, o maior exemplo de Cristo foi esse: o amor abnegado. A palavra ágape, ela se traduz como sem condições, incondicional. Não pede nada em troca. Porque eu amo porque eu amo. Simples. Não dá para explicar amor ágape. Não tem ciência. Sabe por quê? Porque ele não pede nada em troca. Então quer dizer que eu posso amar alguém que me odeia? Não, não posso, eu devo. Eu posso amar alguém que me ofende? Não, não posso, eu devo. Eu devo, pois o amor me identifica
com Cristo é o amor, o único dom que realmente importa para que os outros dons sejam exercidos. É por isso que nós vemos à igreja, é por isso que nós pregamos a palavra, é por isso que nós nos doamos, tem que ser por isso cada movimento. Aquilo que nos motiva, aquilo que nos movimenta, deve ser ágape. E tendo ágape, amor, esse sim, eu posso garantir para vocês, vai identificar a tal ponto que nós vamos poder experimentar aquele conceito dado sobre batismo no Espírito Santo. Que conceito? Aquele que eu falei uma certa vez e disse, o que é ser batizado com o Espírito Santo? É estar tão cheio dele, a tal ponto que as pessoas olhem para você e vejam a ele. Foi por isso que os cristãos foram chamados assim em Antioquia, porque as pessoas olhavam para eles e viam Cristo neles. E disseram, olha, eles andam, eles falam, eles parecem com Cristo. É por isso que eles são cristãos. É o único dom comum. Versículo 4. Fala sobre as suas características. Começa a falar um conjunto de características. O amor é paciente. São traços de semelhança. É a grande primeira característica da presença do amor de Deus, é a paciência. Quem ama é paciente. Quem ama é tardio em irar-se. É longânimo. Tem o pavio bem longo. E isso faz com que as pessoas olhem e digam, olha, ele é diferente. Por quê? Porque eu bato nele e ele não briga comigo. Eu ofendo ele e ele continua a dizer, Deus me abençoe. Esse cara só pode ser doido. Chama a atenção, pessoal. Amor chama a atenção. Já por diversas vezes no meu trabalho me perguntaram essa mesma questão. Roberto, por que tu não fica com raiva? Eu ainda não te vi gritando com nenhum aluno aqui, ainda não te vi gritando com ninguém. Tem pessoa que até te ofende, por que tu não grita? Eu não sei, eu só não quero gritar. Eu digo, a minha paciência é minha e eu não faço negócio com ela com ninguém, ela é minha. Eu gosto de ser paciente. Paciência é uma das características de quem ama, pois quem ama procura o bem do próximo em detrimento do seu próprio. Segunda característica, o amor é benigno. Ele é bondoso, procura o bem. Quem sempre procura o bem não se alegra com destruição, não se alegra com falhas. Deus do céu, eu fico vendo, e é muito comum, muito comum, igrejas e crentes que torcem pelo fracasso de outras igrejas e de outros crentes. É comum. Não é difícil de achar, não. Igrejas que torcem pelo fracasso de outras. Quando o fracasso, a queda ou a falha de uma igreja deve para nós ser motivo de oração. Me lembro certa vez, não vou citar nomes, um pastor que foi apanhado em homossexualidade.
E ele é muito conhecido por ser um disciplinador, por ser uma pessoa muito severa, por ser uma pessoa muito austera em seus julgamentos, em suas falas. E me contaram a situação. Quando me contaram, procuraram, esperavam que eu julgasse, e no mesmo momento diz: vocês estão orando por ele? Vocês já foram falar com ele? Vamos, gente, vamos falar com o pastor. É o pastor de vocês, ele pode estar sofrendo. A primeira reação de quem ama é buscar o bem. A primeira reação de quem ama é buscar o bem. Sempre. O amor é benigno. O amor é bondoso. Ele faz e espera o bem. Próxima característica. O amor não arde em ciúmes. Essa palavra é bem interessante, porque ela é utilizada como uma das características do amor de Deus por nós, zelo. Então, cuidado, pode ser até usada essa palavra para mexer um pouco com a cabeça de vocês, para dizer que Deus, de alguma forma, eu já ouvi essa, Deus tem uma característica negativa, Deus é ciumento. O ciúme de Deus se traduz por cuidado. A palavra zelo, neste contexto aqui, fala em arder em zelo. Não em ter zelo, mas o exagero do sentimento. O amor não arde em ciúmes significa que ele não se comporta imaturamente. Significa que ele não buscando os seus interesses. Ele não se preocupa com o próprio ego, com o eu, mas primordialmente com o outro. Sempre dessa forma, tomando cada pessoa como superior a si. Não arde em ciúmes. Quarta característica. Não se ufana, não se ensoberbece. Parecem sinônimos. O amor é humilde. Tem uma palavra no cearenseis, eu gosto muito do cearenseis porque ele dá aquele sentido, agora eu entendi. Amor não é boçal. Amor não é boçal, não é amostrado. Não está interessado em aparecer, só em amar. De forma gratuita e sem procurar holofotes para si. Olha como eu amo. Não é essa a motivação. Amor é dado de forma gratuita. Cristo não cobrou de nós o amor que Ele nos deu. Cristo não cobrou de nós em nenhum momento o seu sacrifício. Nós estudamos em Filipenses 2 que ele se humilhou, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Para quê? Para nos dar o exemplo do mais magnífico amor sacrificial, incondicional, silencioso, que realmente se importava conosco. Pois graças a esse
supremo amor, aqui descrito por Paulo, nós podemos hoje estar aqui. Pois as misericórdias de Deus são as causas de não sermos consumidos. É graças ao amor dele, de Cristo, que nós hoje vivemos e esperamos com fé, certeza, sem sombra de dúvida, que nós iremos morar com ele. Não se conduz inconvenientemente. Amor é calmo. Não é agressivo. Existe uma distorção no mundo sobre esse sentimento chamado amor, que eu não chamo de sentimento. Eu particularmente creio que amor é um verbo. Porque é uma palavra que exprime uma ação. Não se ama e se fica quieto amando. Se ama e se levanta por amor. Se faz algo por amor. Não fica se escondido no quarto sentindo, não. Não se conduz inconvenientemente, ele é delicado, discreto, respeita a vontade, causa bem, conforto. Bom estar perto de alguém amoroso. Não procura os seus interesses. Isso quer dizer entrega. Principal característica e o maior de todos os exemplos é o próprio Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo que se entregou por nós. Não se exaspera. Ele é tolerante. Suporta. Difícil, né, tolerância? Tão difícil que Cristo deixou como mandamento que nós nos suportássemos uns aos outros. Não é fácil conviver. Todos somos diferentes. Nas nossas diferenças, uns gostamos de algo, outros gostamos de outro. Desgostamos e às vezes nos magoamos. Agora tem um detalhe. Aquele que ama, ele não é tardio, ele não demora em perdoar, ele não demora em religar. Pois, para quem ama, estar separado, estar fora, é incômodo. Incomoda. Incomoda, deixa eu dar outro cearense, está de mal do meu irmão. Incomoda. Eu acho muito interessante, muito magnífico esse momento do louvor em que todos podemos nos abraçar, nos cumprimentar. Sabe por quê? Porque aproxima. Aproxima. Nós precisamos, como irmãos, nos aproximar, nos conhecer, para aprendermos a nos suportar. Como uma parábola, eu me lembro que eu ouvi, não é bíblica, fala sobre porcos espinhos no inverno. É uma forma bem simples de figurar o que seria suportar. Um grupo de porcos espinhos no inverno muito forte, sozinhos começaram a morrer de frio. Decidiram então se juntar. E quando começaram a se juntar, seus espinhos começavam a machucar uns aos outros. Então, magoados, feridos e chateados, decidiram todos se afastar de novo. E começaram a morrer novamente. Percebendo que a destruição, que a morte era algo inevitável,
decidiram tentar mais uma vez, mas agora com uma diferença. Eu quero tomar cuidado para não machucar o meu irmão. Eu não vou me preocupar em me machucar, que outras pessoas que estejam ao meu lado, tal qual os porcos espinhos que iam se aproximando, cada um se preocupava em não machucar o outro. E assim foram se aproximando com cuidado, aprendendo sobre os limites uns dos outros, aqueceram-se e sobreviveram. É uma parábola simples, contada em escolas, mas que figura muito bem esse princípio de que nós precisamos nos amar, precisamos nos suportar, precisamos nos entender e nos aproximar, tolerar. Não se ressente do mal, não guarda rancor, não gosta de ficar de mal. É preferível procurar sempre estar perto. O amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ele é sincero. Procura a verdade para conhecer, para ensinar. O texto continua dizendo mais características do amor que não tem como você não olhar para Cristo, é impossível. Quando você observa a cruz e aquele momento de dor, desde as chibatadas, então a gente vê, olha só a característica como é lindo. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e nunca se acaba. Eis a maior diferença entre o ágape. A Bíblia aponta 3 palavras para amor: filhos, eros e ágape. Já ouvi diversas vezes pessoas dizer que amor de mãe é o amor supremo. Eu discordo, desculpa. Se fosse por isso, eu não viria em noticiários mulheres que abandonaram seus filhos no lixo. Vi até recente agora um vídeo de um casal de gêmeos que foi salvo por um cachorro. Por um cachorro no esgoto, no lixo. Jogaram um casal de recém-nascido no lixo. O cachorro sentiu o cheiro, ouviu o choro, pegou com a boca e saiu levando as crianças. Até que um adulto percebeu e levou para o hospital. Então, eu não creio que nenhum sentimento 100% gerado em nós, homens imperfeitos, ele seja perfeito como o amor de Deus é. Eis a principal diferença. O amor gerado apenas por nós, ele tem fim. Sim, ele acaba, ele é finito. Mas o amor de Deus em nós, esse não tem fim. Esse é ilimitado. Aí eu pergunto, tem mães aqui que aqui na igreja vão pensar nisso. Vem cá. Cristão ama com que amor? Cristão ama com qual amor? Com o amor que Deus pôs em nós. E o amor que Deus pôs em nós, ele se traduz pela palavra ágape. Esse amor. Esse aqui. Jamais acaba. Aí vem uma parte que eu quero conversar com vocês para nós tirarmos algumas dúvidas. Existem correntes de pensamento que falam sobre essas passagens.
e que é interessante que nós estudemos. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Essa passagem ela é muito utilizada. Eu, particularmente, já utilizei ela assim, para provar uma coisa. Todos os dons cessaram e não existem mais. Porque eles eram apenas para uma determinada época. E é utilizado para isso essa parte. Versículo 11, não minto, desculpa, versículo 10. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é em parte será aniquilado. E a alegação é que perfeito é o canon, ou seja, perfeito é a Bíblia. Então, no momento em que a Bíblia foi inteira, entregue, aí todos os dons tinham que cessar. Para quando alguém vier soltar essa daí para vocês e vão, certo? Aí vocês vão dizer o seguinte, que antes da palavra perfeito, existe uma palavra grega no original chamada erkomai, que fala de quando vier, mas ela só é utilizada referindo-se a pessoa. Pessoa, alguém. Então não é a palavra, quando vier o que é perfeito, é alguém. Quem é que é perfeito que vai voltar? Ah, agora quando ele voltar, aí sim, não haverá mais necessidade de dons, porque nós vamos morar com ele. Mas, ainda contudo, com toda essa questão, ainda tem um dilema. No versículo 13, pois eu vou voltar para explicar os outros. Permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior destes é o amor. É o único dom que permanece para sempre. O amor, esse sim, é o dom que nós vamos viver eternamente nos céus com Cristo. E Paulo é tão assim de um jeito que ele ainda termina, versículo 11, vamos lá. E ele está dando uma bronca nos coríntios. Quando eu era menino, falava com um menino, sentia com um menino, pensava com um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Sabe por que ele fala isso? É necessário que nós cresçamos. Era isso que Paulo queria ensinar. Era a confusão tão grande acerca de dons espirituais, acerca de quem tem o maior dom, quem tem o menor dom, que Paulo chamou essa discussão, ainda presente em muitas igrejas, de infantil. É preciso deixar de ser menino. É preciso procurar a perfeita varonilidade. Estudamos sobre isso. O único dom que Deus tem como comum a todos nós, e eu vou ser agora o mais direto possível, nem de longe é dom de línguas, nem de longe é dom de profecia. O único dom que é comum a todo crente é o dom de amar. Esse sim é o que nós devemos procurar sempre, a nos aperfeiçoar. Amar mais e melhor.
até sermos confundidos com ele. Espera, observa. Os dons que Deus haverá de te entregar, ou já te entregou, eles serão usados com excelência, porque serão unidos, ligados pelo cabeça, que é Cristo. Para a gente terminar, vamos abrir nossas Bíblias em 1 João, capítulo 4. E essa vai ser nossa última passagem de hoje. Tão conhecida e tão maravilhosa. Vamos ler a partir do verso 6 até o verso 8. E vai provar para vocês tudo isso que eu tenho falado até agora. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, sabe como é que a gente conhece quem está na verdade, quem está no erro? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aleluia. Glória a Deus. Eis a receita maravilhosa. Eis o caminho mais excelente. Sejamos todos, para a honra e glória do Senhor Jesus, habilidosos, ávidos, fervorosos em exercer o maior dom, e esse sem restrições, pois todos nós podemos exercê-lo e em abundância. Sejamos ricos, ricos em amor, para a honra e glória